Pronto, coisa boa, todo mundo reunido para louvar a Deus, não é verdade? Deixa eu apresentar aqui. Eu vou pedir para a nossa amiga Maria José fazer uma oração, né? Iniciando aqui o nosso encontro de hoje à noite. Pode ser, Maria José? Vamos orar e agradecer. Essa nova cela chegou e até meia-noite. Entregue, Pai, ao abençoado essa palavra. Abençoe cada um pouquinho. Agradecemos. Jesus. Amém. Amém. Então vou aqui projetar, gente, a tela para nós, tá? Agora está aparecendo. Pronto, então vamos dar início. Primeiramente aqui a paz do Senhor para todos, né? Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, grandemente, em nome de Jesus, tá bem? Gente, nós vamos começar com o nosso louvor com perguntas, porque a primeira ação do dia é a gente renovar a nossa alma, escutando pelo menos, né, um louvorzinho. Para isso, eu vou precisar que vocês acessem este link aí, né? Esse link que está aí disponível, esse link é kahoot.it. Você pode usar um celular à parte, se você tiver, você pode usar o celular onde você está, que você continua ouvindo a reunião do meeting, tá bom por ele, e né, só vamos ter aqui que aguardar vocês entrarem nesse link aí. Tá todo mundo pronto? Todo mundo já entrou nesse link ou não? Muito bem. Vamos esperar aí. Vocês entram no Kahoot. Pode, ele funciona também. Alguém mandar o link pelo zap que eu estou preso aqui na tela. Vou mandar, peraí. Pronto, já já eu vou mandar o PIN do jogo, hein? Já já eu vou projetar a tela com o PIN do jogo. Peraí. Pronto, já cheguei aqui. Fim do jogo. Pronto. Todo mundo aí no PIN do jogo. Olha aí o PIN do jogo, hein? 4463081. Marina, dá pra tu botar o fim do jogo também? É isso que eu tô pensando. Onde é que deu errado? Botou kahoot.it. Ah, ponto IT. Tem o IT. Isso, apelido você bota seu nome. Porque ele, nesse joguinho aí, ele chama de apelido. Enquanto vocês entram, vou deixando a musiquinha aí projetada, hein? Aí tá perguntando se você está vendo se o apelido dela ou faço o quê? É só aguardar. Isso. Qual é o fim? 4463081. Você é
E aí, já está todo mundo? Temos Marina, Joelma, Moisés, Rita, Sara, Cécio, Renata, Carioca, Lucinha, Lima, Tainá, Luciana, Dailing e Margarete. E aí, gente, eu posso começar? Maria entrou agora. Faltou Dailing. Alguém apresentou aí? Deixa eu tirar aqui essa apresentação. Tá compartilhando o celular dele. Olha aqui, ó. Quem acessou aí, ó, kahoot.it e depois colocou o nosso pinzinho do jogo para começar o nosso Louvor com Pergunta. Eu acho que a Railda não tá conseguindo entrar. Cadê Railda? Railda não conseguiu acessar aí o PIN do jogo. Não consegui. Eita, Railda, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar continuidade aqui e tu segue acompanhando, tá? Tá bem? Joia! Então vamos lá, gente. Então, olha, como é que vai ser, né? A gente vai ter cada pergunta, né, valendo uma determinada quantidade de pontos. Quem ganha mais pontos é quem responde mais rápido a resposta correta, tá? Não ganha nenhum ponto quando você erra a resposta. Vocês já estão cansados aí, né, de jogar esse joguinho aqui comigo, mas agora vai ser o seguinte, vai ser um louvor com perguntas. Então vamos relaxar aqui o nosso coração, né, escutar o louvor com atenção e logo em seguida vai vir uma pergunta a respeito daquele louvor e relacionado ao tema do nosso estudo de hoje, tá bem? Então vamos iniciar. Boa pergunta. Abrindo a porta. Que alguém baixar o áudio aí.
Já tinha ouvido esse louvor algum de vocês? Não é? Eita, Jesus, a presença de Jesus. Então lá vem a pergunta, se preparem. 30 segundos. Nesta canção, apreende-se que a coisa mais importante para o cristão é o conhecimento e a presença de Deus, se ajoelhar no chão para orar, ter sensações e arrepios a orar, ou perdoar no secreto o seu irmão. Basta selecionar sua coisinha correspondente aí no celular. Dois segundos. Olha aí, 10 pessoas acertaram aí, tá certo? O conhecimento e a intimidade da presença de Deus. Né? 2 pessoas ainda selecionaram se ajoelhar no chão para orar. E vamos ver como ficou o nosso ranking. Carioca, 905 pontos. Marina, 877. Margarete, 820. Tainá, 814. Rita, 785. O restante só aparece os 5 primeiros, hein? Próxima canção. E esse louvor é novo para vocês? Olha aí, o privilégio, né? Então vamos à pergunta. O conhecimento de Deus não é apenas a coisa mais importante para nós, mas também é um mandamento anunciado por Jesus, um grande e incomparável privilégio, um dom em particular dado por Deus ou uma grande revelação dos segredos de Deus. Olha aí, a maior parte de vocês acertou muito bem. É um grande e incomparável privilégio. O conhecimento do nosso Deus, né, gente? Não é apenas o que a gente tem de mais importante, mas é ainda um privilégio para a gente ter e possuir, né, essa abertura da parte de Deus, essa revelação da parte dele. Muito bem, vamos ver como ficou o nosso ranking. Eita, que deu uma mexida, hein?
Rita despontou aí a parada. Saiu de quinto para segundo lugar. Tainá subiu para terceiro. Margarete ficou ali no quarto lugar. E Renata entrou no ranking, hein? Minha gente aí que passou dessa pergunta para melhor. Vamos para a próxima canção. São 4, 2 minutinhos cada uma. Em uns 8 minutinhos a gente acaba. Me leva. E esse louvor, acredito que muitos já conheciam, hein? Tá todo mundo aqui? Sim, sim. É, a gente escuta bastante, né? É, somos daqui, eu esqueci de fechar o áudio. Então, gente, vamos à pergunta. Ouviram direitinho o som? Das lições exibidas abaixo, não condiz com a postura de quem quer ver a Deus e entrar na sala do trono. Ser profundo, Deus abomina a superficialidade. Ter em Deus e sua palavra a única fonte sobre o conhecimento dele. Ter perseverança e sinceridade de coração. E exigir e determinar ordens a Deus. Não condiz, tá, gente? Olha aí, isso aqui, se eu mandar o resultado para o pastor Estevão, meu amigo, vai ficar um orgulho. 12 pessoas acertaram. Em a pontuação. Então vamos lá. Já pensaram? Opa! Não acredito. Não, mas a gente vai se adaptando, né, gente? Carioca, 2.650 pontos, é o primeiro. Tainá assumiu a segunda posição. Renata subiu para a terceira. Rita se manteve aí na quarta e Cécio chegou nos nossos 5 lugares. Gente, é o seguinte. O prêmio é um assento no céu. Tô brincando. Ah, gente. Olha só. Sim, está tudo nos conforme, viu, Lima? Nem se preocupe.
Então, gente, vamos para a quarta e última canção, né? Fechando aqui o nosso ciclo, né? Vamos ver depois disso. Olha bem, essa é a pergunta mais difícil, tá? Então prestem bastante atenção na música, né? E não se assustem com a Aline Barros, ok? Vamos lá. Sobre a face das águas, foi Ele quem criou os céus e céus, Ele separa as e da terra. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Pelas suas grandezas, glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pelas suas grandezas, glória a Deus. Lindo demais. Viu? E aí, alguém conhecia essa música? Então, beleza, né? Olha, essa pergunta, quem acertar, leva o dobro da quantidade de pontos, hein? Então, seja o mais ágil e valendo. Da canção interpretada por Aline Barros, podemos concluir que Deus não se manifesta ao homem devido ao pecado. Deus se revelou somente através das Escrituras. Deus se revela segundo a sua vontade soberana. E Deus se revela para quem o busca com as motivações corretas. Pode responder. Essa célula é show! Então vamos ver o resultado do nosso quiz de hoje. Essa cela é prêmio. E em terceiro lugar, Rita, com 3.978 pontos. Em segundo, Renata. E em primeiro lugar, por uma pelinha de nada, Carioca. O quarto lugar, Margarete. Animação do Carioca. Ficou legal. Muito bom. Olha aí, minha gente. Vocês vão receber agora um feedback, né? Vocês podem responder aos feedbacks. Cadê o Carioca? Muito bem, Carioca aí. Muito bem, muito bem. Aí tá certo. Opa, teve uma sensação mediana aí. Vamos lá. E o que acertou, você não sabe ver a pontuação, não? Aí fica em segredo, só o pastor Estevão vai saber. Mas Moisés. Cadê? Eu errei a segunda, aí você Eu acertei todas, não tem nada de meu nome. Lembre-se que a velocidade também conta, tá, gente? Eu fiquei entre os 10. Isso mesmo. A velocidade, tá? Tem que ser com rapidez. Se a pessoa chegou antes de você, ela já levou ela já levou um pontinho. Eu aprendi a jogar na última.
vai fazer uma aposta, vai deixar. Claro, olha, vocês nem se preocupem, tá? Que ainda haverá outras chances, tá certo? Outros dias, outros estudos, a gente repete aí o nosso louvor com perguntas, tá certo? E, gente, não, de jeito nenhum, aqui não se perde nada. Nada. E assim, eu já poderia parar o estudo, porque a gente já viu todas as partes do estudo no louvor. Olha que beleza, né? A gente viu cada uma das partes núcleo, né, que tem no nosso estudo de hoje, que é sobre crescendo no conhecimento de Deus. Né? Nós estamos iniciando uma série, a série chamada Um Coração Voltado, né, para Deus. Ok? Então vamos ver o que a gente vai aprendendo nessa nova série. Então, nessa nova série, Um Coração Voltado para Deus, nós estudaremos, né, como a Bíblia nos aponta para Deus e de como precisamos conhecê-lo mais e mais para nos tornarmos cristãos de primeira classe e preparados para apresentá-lo ao mundo através do nosso testemunho pessoal. Somente quando a palavra de Deus habitar em nós, de tal maneira que cause impacto e transforme a nossa forma de pensar, sentir e viver, afetando todas as áreas da nossa vida, é que nos tornaremos verdadeiros discípulos de Cristo. Tá? Então, essa aí foi a mensagem inicial que o pastor Estevão deixou para nós, né, no início desse nosso estudo aí. Então, qual é a coisa mais importante para o cristão? O que vocês acham? Para mim é ter Jesus como único e suficiente Salvador. Para mim. Muito bem, alguém mais? Jesus. Muito bem. Mas vamos ver o que é que apresenta o nosso estudo aqui, né? Qual é a coisa mais importante para o cristão? Segundo o nosso estudo, a gente vai ver que a coisa mais importante para toda pessoa cristã é crescer no conhecimento de Deus. Né? Então, certamente a resposta de vocês está incluída, né? Vocês só personificaram isso. Porque quem é o conhecimento de Deus? A gente vai ver mais na frente, é a palavra dele, e é o próprio Jesus. É isso? Então, olha, nós precisamos o quê? Ter o desejo em conhecer mais e mais e ter um relacionamento cada vez mais íntimo e crescente com Deus. Né? O conhecimento de Deus é a essência da nossa salvação e de toda genuína experiência espiritual. Caminhar com Jesus e conhecer a Deus são inseparáveis. Como ele mesmo disse, vamos ver aqui em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, basicamente, o que a gente tem é que a nossa vida cristã ela é baseada em Jesus e no conhecimento de Deus. Uma pessoa pode ser cristã e não saber sobre muitas coisas, mas não é possível ser cristã e permanecer ignorante a respeito de Deus. Salomão disse no livro de Provérbios, Provérbios 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, o entendimento. O que é que vocês acham dessa afirmação, gente? Vocês já leram, ouviram alguém comentar esse versículo em algum pastor, algum programa de televisão, algum culto? Diego saiu um versículo da tela. Pronto. Voltou. Eu acho que é interessante isso aí, porque tem várias pessoas que não têm necessariamente conhecimento técnico, são pessoas leigas, não são pessoas que tiveram estudo, nem nada, mas elas têm um conhecimento da palavra de Deus, que é muito mais importante para elas do que o conhecimento científico, no caso.
Perfeito, perfeito. Exatamente isso, tá? Muito bem. Vou passar aqui. Em João capítulo 13, capítulo 17, versículo 3, nós temos o seguinte, né, que Jesus afirmou. A vida eterna é essa, que te conheçam como Deus, único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, ficou muito junto, né, ao que a irmã acabou de falar. Por quê? O que é que nós temos aqui? Nós temos o conhecimento de Deus. Através de quê? Através da palavra dele, né? Através de Jesus Cristo, que é o único e verdadeiro Deus. Então, isso daqui ele já mostra, né, como importante é esse conhecimento, né, conhecimento profundo em Deus. E como a gente deve perseguir esta aprendizagem, né? É um caminho, como dizia a música lá, né? É um caminho de muitas batalhas, né? É um caminho às vezes até de muitos sacrifícios, né? Mas a gente tem que ter o nosso coração voltado para o conhecimento e para querer saber mais a respeito do nosso Deus, né? E do Senhor, e ter Ele junto, entrar nos átrios do Senhor, né? Jeremias profetizou o seguinte: eu lhes darei um coração para que me conheçam e saibam que eu sou o Senhor. Jeremias 24, 7. Né? Jesus ele não divide, né, a sua glória com ninguém. Né? Ele está ali, ele é soberano, poderoso, né? E nós somos os filhos e temos que prestar essa fidelidade aí. Quando nós, como discípulos de Cristo, nos dispomos a conhecer verdadeiramente a Deus e estabelecer um relacionamento genuíno com Ele, algumas coisas se tornam notórias em nossa vida e refletirão naturalmente em todas as áreas da nossa existência a presença de Deus. Tá? Por exemplo, então alguns exemplos de como esse conhecimento ele se torna prático em nossas vidas. Dailing, você poderia ler aí o nosso primeiro exemplo? Amadurecemos espiritualmente. Todos os crescimentos verdadeiros, saudáveis, conduzem à maturidade. Ansiamos por crescimento, rejeitamos a estagnação espiritual. Então, gente, a primeira coisa que acontece quando a gente persegue o conhecimento de Deus, né, e a gente tem isso como uma prática do cristão verdadeiro, né, e temos isso como a prática de fé de um cristão, né, então nós primeiro amadurecemos espiritualmente. Todos nós aqui éramos crianças na fé, né, no início da nossa caminhada, ainda temos muito o que aprender, né, mas com o tempo nós nos tornamos maduros. Então isso aqui é um ciclo que acontece como uma planta, né? E os seus frutos, né? Os frutos amadurecem na planta e aí se tornam prazerosos, comestíveis e encantadores, né? Tudo isso com o amadurecimento, né? Com o tempo. Não é logo de uma vez. A sementinha que vai crescendo só depois vira uma árvore frondosa com frutos, né? E nós precisamos desse amadurecimento espiritual, né? Para que a gente não fique estagnado, né? Uma coisa que o pastor Estevão sempre fala, que eu acho muito interessante, é o crente do banco da igreja, né? Que é justamente esse ponto, né? Foi aquele nosso irmão que não tem mais essa sede de conhecer a Deus, né? Então, nós temos que ter um coração voltado para Deus, crescendo, né? E amadurecendo espiritualmente nesse percurso. Segunda, Lima. O Lima saiu, parece. Foi? Então vamos com Rita. Ansiamos por santidade. A santidade passa a ser um anelo, algo que não faz parte de Deus.
Não percebe o pecado, a desonestidade do coração, a maldade dos pensamentos e a transgressão do falar. Nos tornamos mais santos, mais desejosos de nos parecermos com Jesus pela obediência aos seus ensinos. Então, gente, obrigado, Rita. Outra característica que a gente tem, né, enquanto conhecedores de Deus, né, enquanto ansiosos ou sedentos, né, pelo conhecimento de Deus, né, é porque nós ansiamos pela santidade, né? Então passa a ser algo que está em nós o tempo todo, o fazer certo, o demonstrar atitudes corretas, né? Está sempre voltado para as características, né, do cristão verdadeiro. Então nós levamos a sério, né, como diz bem aí, a questão do pecado, né? E nós procuramos não cometê-los. Nós procuramos mais viver pelas virtudes, né, do que pelos nossos defeitos. Claro, ninguém vai se tornar santo da noite para o dia, né? Mas esse é um esforço que a gente começa a ter diariamente, né? Até incorporá-lo eles no nosso estilo de vida, né? Então, muitas vezes a gente, do exemplo mesmo das nossas próprias vidas, né? Então a gente ansiava, enquanto mais jovens, por algumas coisas que hoje já não ansiamos mais, né? Por quê? Porque houve a transformação, essa metamorfose da conversão, né? E seguindo a ideia do nosso estudo aqui, né, que nós queremos conhecer a Deus verdadeiramente, né, e fazemos isso através de sua palavra, remover qualquer presença do pecado, né, é um galardão que a gente quer ter, né, para o nosso futuro com o Senhor. Muito bem. Oi. Mais sobre fala sobre a Uhum. hoje no jornal uma mulher que achou uma bolsa e ela foi muito honesta, e aí justamente ela levou a sério. Muitas pessoas dizem, você é besta, você é tolo, você é isso, é aquilo, eu dei por uma moça. E levar a sério o pecado. Ela temente a Deus, não deixou o pecado. Fala, eu lembrei desse detalhe. Aí, aproveitando esse gancho aí, de Maria, né? Aí, você que observa, né? É Deus agindo, né? Porque poderia ser outra pessoa, né? Mas ele colocou para encontrar aquela pessoa que era uma seita de certeza, né? Então isso aí aí a gente vê, né? O grande são as palavras de Deus, né? Para resolver, né? A questão que colocou a nossa pessoa boa para encontrar e resolver. Uma pessoa muito humilde, né? Assim, pela reportagem da cadeia, muito empregada, aquela faxineira até o Mas aos poucos, né, enquanto a gente vai como todos sabem, né, o processo de santificação ele não é uma coisa instantânea, né? Mas você realmente vê
que a sua atitude, né, mediante até a questão do fruto do Espírito, né, você tenta colocar a sua vida toda dentro daqueles parâmetros, né? Muitas vezes as pessoas elas entendem pecado como se fosse uma conta, né? Onde você faz coisas boas para anular coisas ruins e fica uma balança o tempo todo, mas não é isso, né? Tanto faz um pecadinho como este, de uma desonestidade, né? Como um pecadão, como adultério, entre outros que a gente acha, né, que existe essa diferença, né? E isso tudo se resume numa palavra que até foi no estudo anterior, eu acho. Não, foi o outro, né? A questão da obediência, que está inclusive aí no final, né? A obediência aos ensinos de Jesus. Eu acho que tudo gravita, né, em torno disso. Eu certa vez recebi, essa do troco é bem clássica, né? Mas eu recebi, assim, eu fui comprar umas máscaras, né? E a menina simplesmente não computou todas as máscaras que eu tinha pedido, né? Ela juntou, botou na sacola, me entregou, né? E assim, eu quando eu vi o preço, eu paguei e nem estranhei na hora, né? Aí quando eu peguei o saco, eu disse, não, mas peraí, a máscara era tanto, não sei o que. Eu disse, moça, eu acho que houve aqui um engano na cobrança. Ela já ficou assim, né, meia pensando que eu tinha dito que ela estava cobrando a mais. Eu digo, olha, eu acho que você deixou de cobrar essas máscaras aqui todas, só veio uma. E realmente, na nota fiscal, eram 10 e só tinha uma, né? Então, provavelmente, lá na hora que ela foi digitar, então, tipo, era um prejuízo que passaria, mas aquilo, já dentro de mim, seria algo que eu não deixaria passar de jeito nenhum, né? Eu conferindo, vendo, podia até me pegar distraído, sem ver, mas eu acho, notasse isso em qualquer momento, mesmo que eu já tivesse saído da loja, eu voltaria lá para não ficar uma coisa, para não ser desonesto, né? Porque isso é uma forma diferente, né, pelo menos na minha visão, de roubar a pessoa, né? Então, se você sabe, claro, né? Se você sabe que aquilo ali está errado, você é pecado, você já não consegue mais continuar com aquilo. É uma coisa impressionante mesmo. É esse mover de Deus dentro de cada um de nós. E o que é que nós fazemos mais, hein, Luciana? Você está por aí? Muito bem. Quanto fez? Praticamos as bem-aventuranças. As bem-aventuranças passam a ser o grande alvo da nossa vida, como nossa maneira de pensar se torna um abuso de nossa Quem poderia citar uma bem-aventurança dos estudos anteriores, né, que a gente viu? Muito bem. Tem mais alguma? Muito joia. Então, gente, olha, é isso, né, que quando a gente está se aproximando do conhecimento, né, nós praticamos as bem-aventuranças. Elas não viram só aquele modelinho teórico lá, né, que a gente estudou em várias lições, mas elas se tornam algo da nossa prática cotidiana. Então, nós praticamos, né, as bem-aventuranças. Muito bem mesmo. Vocês estão afiados aqui. Sara, o que mais acontece? Nos tornamos pessoas melhores e melhores cristãos também. Conhecimento de Deus, não vou colocar isso aqui, conhecimento de Deus nos transforma. Muito bem. Então, gente, nós temos aí, não é, essas quatro mudanças, né? Então, nós amadurecemos espiritualmente, é a primeira. Nós ansiamos por santidade, é a segunda.
né, nós praticamos as bem-aventuranças e, por último, nós nos tornamos pessoas melhores, já que nós colocamos em prática aquilo que o nosso Jesus, né, ensinou. Tá certo? Então, é assim que nós crescemos no conhecimento de Deus. Tá? Então, vamos para a segunda parte do nosso estudo. Ele fala o seguinte: não apenas importante, mas também um privilégio. Tá? Então, conhecer a Deus, ou ter acesso ao conhecimento que o Senhor nos passou, ele não é apenas uma coisa importante para a nossa prática diária, mas é também um privilégio, né, que Deus nos concedeu. Vamos ver aqui quem eu vou selecionar. Kátia. Poderia ler, Kátia? Conhecimento de Deus não é a mais importante para nós, mas um grande incomparado. Você já pensou que deve E aí, gente, é um privilégio, não é? Um Deus como o nosso. Veja, o primeiro privilégio que a gente tem é que ele se revela a nós, né? Então, a gente não precisa se gloriar nem na nossa sabedoria, nem na nossa força, nem no nosso dinheiro, nem nada disso, né? A única coisa que a gente precisa se gloriar é em conhecer o Senhor. Saber que o Senhor é quem é, né? Eu sou, né? Que é uma expressão que é utilizada muito na Bíblia, né? Para se referir ao Senhor. Então, é uma coisa muito linda, tá? Mas existe algum outro privilégio? Vamos ver. Emília. Isso nos levar a tal conhecimento dele, que essa experiência venha a ser todas as demais áreas da nossa vida. Pode continuar. O conhecimento de Deus e o modo de vida do cristão. Se prestarmos atenção nas palavras de Jeremias, veremos que o conhecimento de Deus é o que nos levará a pôr em prática todas as bem-aventuranças ensinadas por Jesus. Pois Deus é a fonte da misericórdia, da justiça, da retidão e de todas as demais virtudes presentes normalmente no Jesus de Cristo. Por isso é que conhecer a Deus é o que importa. Sobre o modo de vida, justamente o conhecimento de Deus,
caminho do Senhor, para o seu divino agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. Apóstolo Pedro, graça e paz lhes sejam multiplicados em pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro 1, de 2 a 3. Muito bem, obrigado, Emília. Essa leitura foi um pouquinho mais extensa, mas ela acaba justamente aí e a gente determina aqui um segundo privilégio. O privilégio que a gente vê aqui é que Deus se revelou a nós, já pensou? Então, quer dizer, não foi uma fonte de um esforço nosso que nos fez chegar até Deus, vocês entendem? Foi o contrário, foi Ele que se revelou e por isso nós chegamos até Ele. Então, isso. Então, é o nosso segundo privilégio, né? Não só conhecer a Deus, ter um Deus todo-poderoso e tal, mas ser alcançados por Ele, porque Ele permitiu isso. Tá? Então, nós temos essas duas coisas aí maravilhosas, né? Então, vamos dar continuidade aqui agora para a última parte, né? Que é a parte 3. Então, nós já vimos que o nosso objetivo é estar na presença de Deus, para que a gente possa, conhecendo mais dele, executar as suas bem-aventuranças e as suas obras. E na segunda parte a gente viu que isso era um privilégio, né? Porque o que a gente só consegue saber de Deus porque Ele se revela, e não porque a gente tem força suficiente para chegar até Ele, né? E aí nós temos uma oração, né? E 3 lições espirituais sobre o conhecimento de Deus para compartilhar aqui com vocês no finalzinho do nosso estudo, né? Primeira oração está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 9 a 11, diz assim: por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. E é isso que a gente deseja a vocês, tá? Que esse conhecimento da vontade de Deus transborde. E que a sabedoria e o entendimento espiritual esteja aí gravado no coração de cada um de vocês. Que vocês sintam essa vontade de ir ao encontro do caminho que Deus abriu para que a gente pudesse chegar até perto dele, né? Então, é por isso que eles nos deixam 3 liçõezinhas finais. O pastor Esteve, ele comenta, né? Transforma isso em 3 lições que a gente vai ler agora. Primeira lição, quem poderia ler? Margarete. Poderia ler, Margarete? Diego, acho que é o microfone de alguém. É porque quando eu deixo aberto, eu acho que acontece de fazer isso, por causa dos ruídos aqui. Eu vou sempre pausar meu microfone e aí vocês leem com tranquilidade, tá bom? Abraça essa personalidade e a paz. Porque se não meditar, ficar na areia da praia, se você for mergulhar mais a fundo, o profeta Oséias, é esse negócio, conheçamos o próximo nome,
Joia, obrigado, Margareta. Eu pensei que eu tinha deixado o versículo no outro slide, mas não, já estava lá. Né? Conhecemos e nos aprofundamos. Então, a primeira lição, gente, se a gente quer entrar por esse caminho que o Senhor abriu para a gente chegar perto dele, é que a gente tem que realmente se aprofundar, né, nos conhecimentos do Senhor. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Severo, vamos ler aí a lição 2, Severo. Deu a saída. Então vamos com Moisés. 2. Deus é o único autor do conhecimento que precisamos saber a respeito dele. Sabemos que Deus é aquele que é o que ele se permitiu da sua palavra. Para tanto precisaríamos da mediação do Espírito Santo, pois ele é o único que conhece os pensamentos de Deus, escuta as coisas mais profundas do coração de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o próprio Espírito? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 9. Então, gente, a segunda lição, obrigado, Moisés, fala exatamente disso, né? Eu já fui questionado por pessoas então, sobre Deus, né? E desse, da onde você tirou isso? Eu digo da palavra de Deus, né? É na palavra de Deus que a gente tem vamos dizer assim, a lei, né? Vamos dizer de uma forma mais entendível aqui. Então, debaixo dessa lei, né? Essa lei de Deus aqui, que para nossa sorte ela é tomada pela graça de Jesus, né? É que a gente tem esse conhecimento. Não tem outra fonte, né? Só está na palavra dele. E nós precisamos ter esse conhecimento a partir das palavras dele. E o mais interessante é que isso não foi algo que um ser humano construiu, né? Pelo contrário, foi algo que Deus se revelou, né? Então foi assim que a gente chegou próximo, né, de Deus. E nós temos a figura do Espírito Santo, que é quem faz essa mediação, né? Ele é o mediador aí para que a gente possa entender a revelação de Deus, né? Então, um dos principais ministérios do Espírito Santo é de nos dar revelação e conhecimento sobre Deus, para que possamos o conhecer mais e mais, até ficarmos plenos desse conhecimento, como nos ensina as Escrituras. Peço continuamente ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, né? E onde está esse pleno conhecimento de Deus? Está na Bíblia, né? Está na Escritura. Tá? As Escrituras Sagradas, no caso a Bíblia, é a nossa mais importante e confiável fonte para conhecermos a Deus e nos aprofundarmos nele. Na verdade, tudo o que conhecemos de Deus emana das páginas da Bíblia, a partir daquilo que ele quis nos revelar de si mesmo. O Deus que conhecemos e que precisamos conhecer mais e mais está presente e atuando na revelação bíblica. Não é uma palavra morta, né, gente? Portanto, se é verdade que importa conhecer a Deus, é igualmente também verdadeiro e urgente conhecer a Bíblia, especialmente nós que somos discípulos de Cristo. Por isso, ele nos advertiu o seguinte: examinai as Escrituras,
são elas mesmas que de mim testificam. Isso é o próprio Jesus falando em João, capítulo 5, versículo 39. Tá, gente? Então essa aí é o que fecha, né, a nossa segunda lição. E a nossa terceira lição, Cécio, o que é que ela diz para a gente? Conhecer a Deus requer perseverança e sinceridade no coração. A teologia é Deus, o estudo de Deus, para conhecer a Deus, portanto, seja a teologia várias dias sua relevância está assim talvez isso signifique que alguns teólogos, apesar dos ensinos não creem mais em Deus. Deus se revela. No entanto, Deus se revela segundo o seu caráter a todos quanto de coração e desejam um amor profundo. Minha alma se estende a Deus. O Senhor tem prazer em se conhecer aqueles que o buscam de suas promessas e corações que o profeta Jeremias escreveu a esses respostas. Os canaenses de Israel foram buscar por vós, serei achado por vós, e Jeremias 9, 14. Muito bem, Cécio, obrigado aí. Então, gente, a terceira lição que nós temos aqui fala exatamente da perseverança e da sinceridade do coração, né? Nós devemos se aproximar de Deus com o coração de quem quer aprender e pôr em prática coisas boas, né? Porque, assim, conhecer Deus, existem profissionais, vamos dizer assim, né? São os teólogos, que conhecem Deus, né? Eles só não creem em Deus, e aí abre uma grande lacuna, né? Uma grande diferença. Porque Deus se apresenta com o seu poder em nossas vidas através da sua revelação pela palavra, né? Não só por um conhecimento técnico, científico, que aquele bem coloca, né? Que é uma ciência totalmente especulativa e com várias linhas de interpretação. Então essa parte, né, ela se torna bem interessante para nós. Tá? Em Lucas capítulo 10, versículo 21, diz o seguinte: Jesus Cristo também deixou bem claro, né? Na verdade isso ainda não é o versículo, tá, gente? Então Jesus Cristo também deixou bem claro como o Pai resolve soberanamente ocultar-se aos sábios e entendidos e revelar-se aos simples de coração. Ele afirma lá em Lucas 10, 21, que diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi dado teu agrado. Eu não quero que os irmãos vejam esse versículo como apologia à ignorância ou não conhecer ou saber das coisas, muito pelo contrário, né? Deus colocou no livro da Bíblia uma seção toda dedicada à sabedoria, né? Que é o livro de Provérbios. É isso, é um livro todo falando disso. Mas que a gente entenda aqui que o que Deus está querendo dizer é que aqueles que se orgulham de si mesmo, tá? Eles não obterão revelação. Então, basicamente, é isso que está sendo instruído aí para a gente. Então, ele diz que oculta as coisas dessas pessoas soberbas que não creem em Deus e só se exaltam a si mesmas, né, sobre os demais. Mas faz isso para nós, todos os demais que cremos em Deus e nos colocamos como pequenos, porque somos pequenos, né, e esperamos que Ele nos revele o que Ele quer. Né? Então, basicamente, essa
é a diferença, tá? Então não é simplesmente uma apologia, né? Não vou saber mais nada porque Deus prefere os ignorantes. Não é isso que ele está querendo dizer, tá certo? Nesse versículo. Então, portanto, a gente pode chegar a algumas conclusões, né? Então, por que nos importa conhecer a Deus? Primeiro porque esse deve ser o nosso maior anseio como cristãos, né? Conhecer a Deus através de Jesus, sua palavra, porque isso é um grande privilégio para nós, né? Desfrutar essa presença e essa intimidade com o nosso Deus, e porque somente esse conhecimento nos trará crescimento e maturidade espiritual, tá? Então, gente, basicamente são essas coisas, né? E a gente pode resumir nosso estudo de hoje, né? Que para a nossa decisão importa realmente conhecer a Deus, mas conhecer a Deus da forma correta. Como? Nós devemos desejar um conhecimento pleno, né? Desprezando qualquer ideia de superficialidade. Ou seja, nós devemos conhecer a Deus em sua profundidade, né? Não com os valores rasteiros superficiais do mundo de hoje, né? Mas aprofundado através da Bíblia, ali na palavra, né? Então é isso que a gente consegue desprender, né, do nosso estudo de hoje. Uma segunda coisa é que importa realmente conhecer a Deus, né, dessa forma correta, que quanto mais conhecemos a Deus, melhores discípulos de Cristo nos tornamos, né? Então é muito complicado você tentar colocar em prática as bem-aventuranças, por exemplo, né, somente com questões éticas e sem ter uma questão de fé embutida naquilo, né? Porque existem coisas que ao mundo são corretas e estão ali no meio das bem-aventuranças, né? Conhecemos a Deus pela mediação do Espírito Santo e pela revelação das Escrituras Sagradas. Então, um terceiro ponto para que a gente se importe em conhecer a Deus da forma correta é exatamente esperar esta revelação através do Espírito Santo, né? E não sair inventando coisa da cabeça da gente. Para isso é necessário uma vida de comunhão, né? De oração, né? E tudo mais. A quarta, né? Para a nossa decisão aí, a quarta decisão que a gente tem que tomar é que Deus se revela a nós soberanamente quando buscamos com o coração sincero e quebrantado. Então, não adianta esconder, né? Esconder o nosso real objetivo, né? Muitas vezes você recebe uma pessoa que fala de determinada maneira ou faz uma determinada solicitação e guarda ali um bote por trás, né? Uma serpente ali escondida para lhe morder. E não é isso, né, que a gente... E não é assim que a gente consegue mover a Deus, né? A gente só consegue mover Deus em nossa direção pelo caminho que Ele nos concedeu através da sua revelação, com o coração sincero e quebrantado. E por último, o conhecimento de Deus nos torna mais santos e mais puros de coração. Tá certo? O estudo era um pouquinho longo, mas eu espero ter passado o necessário aí para vocês, tá, gente? Desculpa aí qualquer demora. E nós chegamos aqui ao nosso final. Alguém tem